Boa noite, Felipe. Vamos lá. Grande Felipe Luiz. Fala, sócio. Pode? Que moral, hein? Vai lá, Felipe. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, canal Gold. A gente vem acompanhando um pouco do Flamengo, o último jogo, 6-0, que traz muita confiança para os jogadores, não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica no geral. E hoje a gente vê um empate que foi muito disputado entre as duas equipes. E eu queria saber um pouco de você, como controlar até esse excesso de confiança para que a atenção, o foco, e entendendo também que existe um adversário do outro lado do campo, para que isso continue sendo respeitado, não que tenha sido desrespeitado, mas no sentido de levar totalmente a sério, né? Obrigada. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo, um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo, e no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o quê? A pergunta? Do empate? Bom, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos e da minha parte principalmente queria ter vencido, né? Mas e o outro foi do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno, aí depois com a entrada do Pedro eu passei o Plata para a posição natural dele e naquele momento que o time, eu fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca, mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles. Assim conseguimos, tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Felipe, boa noite. Boa noite. Você mesmo acabou de mencionar que o Flamengo até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol. Até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje esteve numa noite exuberante, ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas?
Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente, com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, ou da última finalização, da hora até do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade. Portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço. Quando o time todo se fecha atrás, é mais difícil, porque são mais pernas, mais gente para entrar. E esses jogos aí acontecem. Oi, Felipe. Sérgio Lobo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema que você respondeu agora. Você já falou do Léo Jardim, ok, fez um grande jogo. Vasco, clássico, ok, é clássico. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais do teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também. Faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola, ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola, o Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo, uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, não brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique, em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer. E em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a favor do Pedro para o Pedro. Queria que você fizesse uma... Onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar. E nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele, mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Então, minha função é adaptar
esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam para dar mais tempo para ele, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também, acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois, não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos, ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje da Alfovo da Flamengo TV. Em 2021, você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? O Flamengo venceu por 3-2. É um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo. Vocês já me conhecem bem. Mas sim, nunca é fácil jogar na altitude. Sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, Isaac Andrade, do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco, e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que, entre esses 3 pontos, qual que, de repente, seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação. E a terceira? É a execução técnica. Pois se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1 treinador. Poderia ter feito mais. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por Jorge Arrascaeta. En los últimos partidos ha comenzado jugando por delante de los volantes, pero a la hora de recibir siempre se mueve hacia la izquierda o muchas veces cerca de la referencia de área. ¿Es una libertad que le das tú? ¿Está trabajado? Cuéntame un poquito acerca de esa situación. Não, posso falar em português? Ou em espanhol? Se bem que para ti é melhor em espanhol. Português? Então, não, foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades para o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui, e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos está gerando muito jogo, mas esse pedido foi meu. Felipe, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre Ayrton Lucas, se acontecer alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ok. Ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu câimbras, normal, e mais ainda num clássico onde tem o componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo,
foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora. Essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar. Então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia, Faz Andar e Sintonia Esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. E você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. E eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. E vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2 e o importante é que os jogadores dominam bem esse sistema. Felipe, boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para você. Igualmente. Queria te fazer uma pergunta sobre esse tempo que você vai ter depois do jogo contra a LDU, se era o tempo que vocês precisavam, né? Você vai ter pelo menos uns 4, 5 dias para descansar, entre aspas. Se isso é importante, porque você vem numa batida, eu vi muita gente perguntar, os jogadores estão abaixo, os jogadores não foram tão bem hoje e tudo mais, mas a gente não fala sobre a questão física também. Você tem uma sequência, joga... acho que você teve um treino ou 2, é mínima, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer sobre o Matheus Gonçalves, se nessa batida agora de Copa do Brasil, que você vai ter 3 competições, né? Se é o momento de você tentar girar e dar oportunidade, que muitos torcedores estão perguntando, e o Matheus não entra e tal? Bom, a folga é para os jogadores, né? Depois que eu virei treinador, eu não tive mais folga. Essa é a realidade. Mas é verdade que, assim, eu não vi nenhum jogador da minha equipe mal hoje. Nenhum. Assim, não posso concordar com isso, né? Se falaram que estavam abaixo. Não vi. Sinceramente. Não fizemos o gol, mas eles estavam... fizeram... Não dá para falar, esse jogador foi mal. Não achei nenhum deles mal hoje. Mas sim, com certeza, jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta, segunda, não tem a diferença de 4 dias é muito pior, né? Porque o jogador que joga hoje recupera amanhã, mas depois da manhã, que é um dia de recuperação, já tem que ir para o campo para preparar o jogo. Então, a longo prazo é muito complicado, né? Mas é igual para todo mundo. Então a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso, mas com certeza depois desse jogo da terça é só no domingo, né? Então teremos aí, os jogadores terão um dia para poder recuperar, passar com a família e recarregar as energias que é importante para eles. Desculpa, do Matheus Gonçalves, claro, com certeza é um jogador que eu conto com ele, nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas é um jogador que tem um perfil
bem diferente dos outros jogadores que estão entrando, né? E como a gente está jogando com o meia, como o teu companheiro bem citou, que é o Gerson, por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também, e a concorrência é com eles, e nesse momento, primeiro que eu não estou achando o momento para colocá-lo, né, nessa mesma função que eles, pela concorrência que existe, e segundo porque eu vejo o Matheus também, talvez melhor versão dele fosse aberto, né, na ponta direita. E nesse momento estamos jogando sem o ponta aberto, porque o Wesley ocupa esse corredor, mas em algum momento com certeza eu posso utilizá-lo aí, e eu sei que ele tem muita qualidade, que pode render muito para a gente ainda.